Vamos daqui a pouquinho falar da Simone na nossa roda da fofoca, mas agora a gente já vai para a nossa primeira página, que é um assunto, assim, bastante delicado, gente. Já existe, ainda existe, existia mais em outras décadas, mais uma confusão entre o que é ficção e o que é realidade, né? Aquela coisa de você, lembra, antigamente tinha assim, personagem, ator que fazia o vilão da novela, apanhava na rua, não podia, ou então era xingado, tinha muito esse tipo de reação. Isso com o tempo, com o esclarecimento, com os avanços de tudo, foi se dissolvendo, mas né, as coisas em termos de ficção, elas foram sendo tão bem feitas, tão aperfeiçoadas, que muitas coisas acabam parecendo verdade mesmo. E muitas coisas que dão esse choque de realidade sem ser, na verdade, assustam, podem assustar. E elas podem gerar, inclusive, pânico. Então, esse é um limite que tem que ser traçado entre aquilo que vai ser produzido, ainda mais quando isso tem a ver com gravar em externa, tem a ver com gravar na rua, tem a ver com gravar no meio do público, tem a ver com cenas de ação que são tão reais e ninguém é avisado. Ninguém é avisado, não tem faixa na rua dizendo, olha, isso aqui é uma sequência que está sendo gravada, vai passar lá numa novela da Globo, vai passar lá na Record, vai passar na SBT, não avisam nada disso, justamente para ter né, a sensação de pura realidade mesmo da coisa. E aí, gente, né, pesa, sabe, pesa, como a gente está sabendo agora, que aconteceu no Rio de Janeiro, com a segunda temporada de Anjo Renegado, essa série da Globo, que tem uma abordagem sobre a violência realmente, eles foram gravar uma sequência policial com tiroteio. Imagina, a gente das grandes cidades, e hoje em dia, infelizmente, também, aí pelo nosso interior, pelo interior do Brasil inteiro, já vive com essa preocupação na cabeça, esse medo no coração, a gente está sempre em estado de alerta. Imagina, a gente já tem esse medo, um barulhinho diferente, a gente já se assusta, acha que pode ser a próxima vítima, acha que alguma coisa ruim pode acontecer no farol, na esquina, na saidinha do banco, na porta do condomínio, tudo isso a gente sabe que infelizmente faz parte da nossa realidade. A gente vive isso totalmente. Aí você está andando pela rua, você está na sua rotina, você está indo de um lado para o outro da sua cidade e de repente você se vê no meio de um tiroteio, todo aquele barulho que está na cara, que é um tiroteio policial, né? No Rio ainda tem essa coisa de guerra entre a guerra do tráfico, né? Entre os próprios traficantes ou então na perseguição da polícia, a coisa ficou muito delicada e chegou a um ponto de pânico mesmo, porque não tem outro jeito. Nós estamos ouvindo os barulhos aqui, né? Esses são os barulhos da gravação da cena. Isso é um tiroteio, você vai dizer que não? De jeito nenhum. Olha aí, olha lá a perseguição policial, os carros de polícia, essa coisa toda. Então, houve realmente, pessoas que entraram em pânico vendo esse tipo de coisa. Se vendo, de repente, dentro de uma sequência de ação, da qual ela não fazia parte, na verdade. Não tinha a ver com a vida dela, mas de repente parecia que ela estava ali nesse meio de um tiroteio, que a qualquer momento, vocês sabem, também o trauma de bala perdida que acompanha todo mundo, né? E assim, você não está sabendo de onde vem, você não está sabendo o que está acontecendo, você não está sabendo quem está atirando em quem. Aquele tiroteio é mais da polícia em cima de bandida, dos bandidos em cima da polícia, e você está ali. E aí, como é que fica? Então, esse tipo de coisa, eu acho que não pode acontecer. Pode sim, um dia antes, 2 dias antes, fazer um isolamento da área, colocar umas placas de aviso, sim, do que vai acontecer. Não vai aparecer na sequência, porque é muito simples retirar tudo, no momento das gravações, deixar um pessoal preparado para informar os transeuntes também e evitar que esse tipo de coisa aconteça, gente, porque é uma sobrecarga de adrenalina, é um estado psicológico que não pode ficar mais pesado ainda do que ele já é, as pessoas não aguentam.
sabe? Isso é uma coisa que traumatiza mesmo, para valer. Se a gente vivesse no paraíso, já seria um susto danado, mas né, você já ia ficar perdido na história. E vivendo esses tempos que a gente vive, onde a violência só aumenta, né? Onde a luta entre né, bandidos e a polícia fica realmente difícil e às vezes a polícia acaba perdendo essa guerra. Não é? Ou então ganha a guerra, mas o número de vítimas é muito grande que foram mortas pelo outro lado. É difícil, gente. Então, acho que nesse tipo de caso, falta cuidado. Acho que a ficção não é mais importante que a realidade. Que essa realidade perfeita que vocês perseguem, em nome da qualidade de um produto, ela pode ser prejudicial para muita gente. Né? Não é exagero, mas assim, eu acho que vale ser colocado. Não que é uma pessoa que tem comorbidade, que tem problema cardíaco, está andando por aí, se vê no meio de uma coisa dessa, o que pode acontecer? No mínimo, ir parar no hospital. Vale a pena? Dá para fazer as coisas, acredito eu. Não tenho essa logística, mas acho que daria para fazer e se não desse, arruma um meio, porque as pessoas não podem passar por esse tipo de coisa. Em nome de uma ficção, de um produto, de uma coisa que depois vai virar entretenimento para quem gosta, não é? Desse tipo de ação. Então, gente, vamos pensar, é uma questão de responsabilidade, inclusive com a saúde mental das pessoas tão comprometidas nos dias de hoje, tão comprometidas. Então, não vale a pena. Eu prefiro ver uma cena não tão perfeita, mas saber que ninguém saiu disso aí traumatizado, né? É responsabilidade mesmo, é isolamento diário, é avisar as pessoas um dia antes, é ter um grupo de funcionários especializados para continuar informando o público no momento em que a sequência estiver acontecendo. Eu acho que esses cuidados são fundamentais e pecaram por isso, tanto que a situação ficou como ficou e como vocês estão ouvindo aí. Olha, eu já estou com o Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro, lá do Carioca do Nossa Tarde é Sua, e ele tem mais informações a tudo isso que acabou acontecendo. Se eu não me engano, foi na Avenida Presidente Vargas. É isso, Lobianco? Muito boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos os meus colegas aí na bancada. Boa tarde, pessoal de casa. Sim. E uma confusão que pegou uma proporção tão grande. Foi, né? E depois ainda de algumas horas da gravação, a polícia civil do Rio teve que fazer um comunicado público para a população, acalmando a população, porque, como você falou, Presidente Vargas é uma via ali que liga a cidade do Rio de Janeiro, ela é considerada uma artéria. Sim. Super importante, que liga a cidade a diversos outros pontos, como a rodoviária, linha vermelha, linha amarela, cidade de Niterói. Quer dizer, é uma via super importante. Quando essa gravação acontece, ela justamente peca, Sônia, pela falta de sinalização, porque como é uma via muito extensa, sim, mobilizaram algumas pessoas no início da via. E aí ela corta um trecho de quilômetro bem extenso mesmo. E lá na outra ponta colocaram uma outra equipe para avisar, né, que está interditado. Agora, nesse meio da via da Presidente Vargas, paralelamente tem várias outras ruas que chegam nela, né? E transeuntes, pessoas andando, tem restaurante, tem gente que trabalha. Então, quer dizer, só avisaram nas extremidades da via que não era quem estava ali no meio. Não é. E, Sônia, não tinha gente da equipe ali embaixo, ali, como você vê, no contorno dessas vias. Não tinha uma faixa de isolamento, não tinham pessoas da produção. Então, quer dizer, foi feita uma sequência. Um tiroteio pesado, com dublês, pessoas super profissionais no que fazem, e com armamento pesado, porque o Arcanjo Renegado, a gente sabe que é um seriado da pesada, retratando mesmo essa guerra urbana que vitima aí milhares de pessoas aqui no Rio de Janeiro. Então, a princípio, Sônia, quando essas gravações começam, alguns transeuntes se assustaram demais porque não estavam sabendo, se esconderam embaixo de marquise, retornaram correndo. Teve gente que estava nas outras ruas, em ruas paralelas, como a Rua do Saara, que é uma rua de bastante movimento. Não sabia, a Senhor dos Passos, a Rua Buenos Aires, que são ruas assim que o comércio fica muito aquecido e que só escutavam de longe. E aí começou aquela coisa, gente, telefone sem fio.
E aí alguns que estavam passando gravaram, como essas imagens que a gente está vendo, Sim. tiveram outras também. E aí isso foi parar no Twitter, e vai parar em grupo de morador de bairro, e vai, quando vê a coisa, já estava não passem pela Presidente Vargas, troca de tiro, armamento pesado. Então isso já começa a cair em vários Twitters de trânsito também aqui do Rio de Janeiro, evite pegar a Presidente Vargas. Quer dizer, foi um caos geral em torno da gravação. Muita gente mudou o trajeto, muita gente voltou para casa, muita gente ficou nas ruas paralelas sem poder ir para o itinerário, queria fazer ali. Sim. E a gente descobriu, inclusive, Sônia, que essa não é a primeira falha envolvendo o Arcanjo Renegado com essas sequências de tiroteio. Agora, na última semana de outubro, teve pânico na Rocinha também, porque eles passaram... Ó, presta atenção, eles passaram uma semana na Rocinha. Uau. E nessa uma semana que eles passaram na Rocinha, Sônia, gravando cenas de incursões especiais que envolviam um elenco de 200 pessoas, ninguém foi no metrô da Rocinha, que fica ali a menos de 150, 200 metros da comunidade, informar que estava tendo gravação durante uma semana, do dia 22 a 26 de outubro. Sim. Então teve idoso saindo do metrô, porque ali é um acesso a São Conrado, tem muita gente que trabalha ali, que passa ali para ir para a Barra da Tijuca, que saía do metrô, escutava aquele tiroteio. Nossa. E aí você escutava os moradores descendo, quando via um idoso, uma pessoa mais aterrorizada, falando, é gravação, tia, é gravação, calma, tia, fica calma, é gravação. Só que na Presidente Vargas, pelo fato de não ser uma gravação de uma semana, não ter gente que trabalha ali, um posto de gasolina, acostumado, já sabendo que, olha, ontem a gente entendeu que foi gravação, avisa hoje para quem passar, essa da Presidente Vargas não teve esse aviso prévio. Então o desespero foi maior, como você falou, quem tem comorbidade, problema cardíaco, o pessoal ficou muito apavorado, né? Pessoal de mais idade, que isso, gente. Mas tem uma coisa também, Lobianco, tem um negócio também que eu acho que é muito mais importante também, porque eles prestam um serviço absurdo, Sônia, quando eles fazem esse tipo de coisa, porque a gente sabe que o maior problema das grandes metrópoles qual é? É a criminalidade, né? Nós sabemos que em todos os lugares tem, no Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Quando for uma ação verdadeira, o público não vai acreditar. A população vai achar que pode ser mais uma gravação, entendeu? Então eu acho isso muito desrespeitoso. Essa é a grande verdade. Com certeza. Fizeram o caminho inverso, sabe? Primeiro fizeram a gravação e depois saíram correndo atrás para fazer os comunicados e acalmar a população, né? Então acho que poderia ter sido avisado antes. Começa a avisar com 3 dias. Aí sim, procura a associação de moradores, o batalhão da Polícia Militar da área, a associação de lojistas. Porque ali, por exemplo, Sônia, essa via aí da Presidente Vargas, ela termina na Igreja da Candelária, lá na frente. Então, quer dizer... Foi um terror total, né? Então, aí fizeram o caminho inverso. Depois disso, começaram a avisar e tranquilizar a população, mas a gente sabe que além desses problemas todos da falta de aviso, tem a galera da maldade também, que sabe que é mentira e mesmo assim bancou, continuou falando a mentira na internet para fazer terror na população. Então isso chegou a um ponto que a Polícia Civil teve que fazer um comunicado, disparar, informar. Então quer dizer, até aquela coisa, até explicar que sapo não é perereca, o pessoal ficou muito preocupado. E olha, essa série está sendo levada tão a sério, eles estão querendo ser tão realistas que eu falei que teve a semana do dia 22 a 26 de outubro, que no dia 27... o próprio batalhão do Corpo de Bombeiros resolveu voltar atrás e não emprestar um helicóptero da corporação que a produção iria utilizar para filmar no dia 27. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros que iria sobrevoar ali a Rocinha para fazer essas cenas também de incursão. E o comando do Corpo de Bombeiros deu um passo para trás e falou, olha, não vai ser legal. Porque helicóptero, vai gerar pânico, é o helicóptero da corporação, mesmo descaracterizado, todo mundo sabe as cores, então a gente vai continuar utilizando esse helicóptero para socorrer afogamento nas praias, para entregar as vacinas em locais remotos que ainda não estão chegando. Isso não é prioridade agora e foi vetado em cima da hora a utilização do helicóptero da corporação. Mas eu acho que tem que ficar uma reflexão aí para a Globo, para
que a população não pode pagar por uma perfeição de obra, né? Que vai para televisão. Com toda certeza. Vamos ver e ouvir essa cena com o áudio do tiroteio. Olha só, pensa se você estivesse ali no meio, se não ia achar que poderia ser uma vítima ali de uma bala perdida. Vamos conferir agora. Olha. Olha. Filmou? Filmei. Nossa. Olha. Olha isso. Pois é, né? Eu acho que numa época tão computadorizada, de tantos efeitos especiais, você bota um helicóptero lá de corpo de bombeiros numa cena perfeita, sem não precisar utilizar a aeronave, não é? Você pode fazer esse tipo de coisa, os especialistas conseguem realmente. Então, nada justifica esse tipo de coisa, não. Tem que ser feita, se precisar ser feita assim, nua e crua, com todos os cuidados, não é? Com toda a segurança, com todo mundo devidamente avisado, sabendo que aquilo